Dois aspectos da Trindade que aparentemente são contraditórios podem ser o amor e a justiça, que estão ligadas à imagem de Jesus. Hoje vamos viajar pelo Novo Testamento, e pelas palavras de Jesus e pelas cartas de Paulo, e como o amor e a justiça de Deus, do Pai, está perfeitamente representada na figura de Jesus Cristo, quando ele veio aqui à Terra para salvar dos nossos pecados. Shalom pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Guilherme, sou discípulo de Jesus há 13, 14 anos quase. E esse canal aqui é o canal Cristão de Verdade, que já tem um tempinho que ele foi criado, eu tinha até cabelo grande. Que esse canal é focado em pregar o Evangelho do Reino e falar ou fazer vídeos sobre os temas que rodeiam toda a Bíblia, tanto o Novo Testamento quanto o Antigo. Os últimos vídeos são todos focados na pessoa de Jesus, mas também quero trazer relações do Antigo com o Novo Testamento, enfim. Se você é o nosso irmão, faz parte do corpo de Cristo, ou se você está querendo ouvir, está ouvindo sobre a palavra do Senhor, seja bem-vindo a esse canal para você, já se inscreve aí e deixa o like. E hoje a gente vai falar sobre o amor e a justiça de Deus, como ela se revela perfeitamente na pessoa de Jesus. Claro, usando os versículos do próprio Jesus, falou quando ele estava aqui, com João, Mateus, dos Evangelhos, e as cartas de Paulo. O melhor apóstolo de todos, né? Basicamente eu sou muito fã dele, mas enfim. Vamos começar então com o amor infinito de Deus, porque se você tem um pouco de conhecimento sobre a palavra, sobre a história da criação e tudo mais, percebemos que o Senhor, ele criou o ser humano, o Deus, e o verbo, que seria Jesus, para ter uma grande família. Acabou com a queda e tudo mais, mas ele sempre teve esse amor por nós, tanto que ele teve o plano de salvação, que não é o objetivo dele, mas ele teve que, vamos dizer assim, planejar, né? Que é através da pessoa de Jesus salvar a humanidade da queda dele. E o detalhe mais incrível, que eu penso isso desde criança inclusive, é que ele não tinha nenhuma obrigação, ele podia simplesmente restartar tudo do zero, começar de novo e criar e tentar até dar certo. Ou, se não desse certo, ele poderia fazer uma pessoa que obedecesse ele em qualquer jeito. Mas ele não queria isso, ele queria uma família que amasse ele de volta, né? Ele amava a criação dele e queria que a criação amasse de volta. Por isso ele não era obrigado a salvar a humanidade, mas ele amou tanto que entregou seu filho, no caso Jesus, para nos salvar. E isso é um dos versículos mais famosos que tem na Bíblia, está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor dele é tão grande que ele ofereceu a nós, pecadores miseráveis, a chance de ter a salvação eterna nele, quem crê ou quem obedece quem crê nele. Observando que ele não foi convencido de uma maneira nenhuma, o amor partiu totalmente dele, tanto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, todos juntos, numa trindade, e é isso, ele não foi ninguém, salva ele, algum anjo falou, não. Ele, com seu amor, sua infinita bondade, enviou Jesus para nos salvar. E Jesus diz isso com seus discípulos lá em João 15:9. Como o Pai me amou, eu vos amei. E alguns versículos depois ele ainda fala, no 15:13. Não tem sacrifício melhor do que dar a vida pelos seus amigos, que foi o que ele fez. Ele considerava os discípulos e a igreja, né, posteriormente, como amigos dele. Uma observação, se eu fico olhando assim, ó, pra cá, é porque eu tô vendo minha imagem, e aí eu tenho que ficar olhando se eu tô certo, mas eu tenho que me concentrar em olhar na câmera, eu tenho essa mania um pouquinho mesmo, mas enfim. E como a gente sabe, o amor do Senhor ele não ficou só nas palavras, né? Ele teve a ação, ele foi até a cruz, ele fez aquele caminho todo, que a gente conhece como caminho das dores, ou alguma coisa assim, que ele teve que carregar a cruz e ser crucificado finalmente, passou por toda aquela tortura, por amor a nós que somos pecadores. Isso faz parte tudo do amor de Deus e Jesus, da Trindade, à humanidade, à sua criação. Mais pra frente a gente vai ver também a parte da justiça. Então a gente tá vendo primeiro o amor e vamos pra justiça depois. E como eu tô falando pra vocês, Paulo já falou isso lá em Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. E isso prova o que a gente já sabe, né? Que a maioria das pessoas sabe e que não sabe tá precisando atentar para a vida. Ele não morreu por santos, não existe santos. Aqui a humanidade não tem santos, o único santo é Cristo. Dito isso, ele morreu por pecadores, porque ele falou mesmo. Lá em Mateus, eu vou colocar o versículo na tela, que eu não estou lembrando agora, mas que ele fala que o doente, o são não precisa de médico, precisa do doente. Nós, no caso, somos os doentes que precisávamos dele, e ele veio para nos curar, e no caso do pecado, para salvação. Beleza, já sabemos que o amor do Senhor é incomparável
infinito, literalmente, já que ele salvou a gente mesmo sendo pecadores e pecamos na cara dura com ele, mesmo nos pecados mais começando com pecadinhos, mas não são pecadinhos, enfim. O amor, ele não elimina a justiça do Senhor. Ou seja, não é porque o Senhor Jesus veio, morreu por você, que você vai viver a sua vida como você quer e a justiça não será colhida no futuro, né? Quando você morrer ou quando ele retornar. E aí entramos tanto nas pessoas que creem em um evangelho mais progressista, mais liberal, ou as pessoas que estão geralmente os católicos romanos pensam assim, ou pessoas que estão no mundo mesmo, com tradições, enfim, pensam que a pessoa é uma pessoa boa, ela vai ter a eternidade, vai ir pro céu, ou no máximo ali um purgatório para depois ir pro céu. Amar não significa passar a mão do pecado. Amar significa disciplinar. E a Bíblia também fala que o pai disciplina o filho que ama, porque ele está querendo que esse filho seja melhor. Como o Senhor nos ama, ele quer que nós sejamos santos como ele, que é outro versículo que tem. Vou colocar todos os versículos que eu citar aqui, vou botar na tela, que ele quer que nós sejamos santos como ele é santo. Enfim, Jesus nunca disse esse negócio de ignorar o pecado só porque ama. Ele falou, o Pai é justo, em João 17:25. Também disse, o meu juízo é justo, em João 5:30. Ou seja, o mesmo Deus, que é Jesus também, né? O Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele ama e julga. A justiça significa que Deus leva o mal a sério. O pecado é a única coisa que pode separar a humanidade de Cristo, ou de Deus, do Pai. Tanto que quando o Senhor Jesus veio, foi crucificado e recebeu os pecados da humanidade sobre si, e o Senhor, Pai, se afastou dele. Ele falou aquilo, Pai, Pai, por que me abandonaste? Então, a justiça do Senhor é tão severa que ele não consegue tolerar o pecado e não ignora o mal. Se ele fizesse isso, ele deixaria de ser justo. E aqui é uma coisa que a gente já tá falando, né? A cruz é o grande encontro entre o amor do Senhor e a justiça dele. Por quê? Como a humanidade estava caída, e a única coisa que pode perdoar os pecados é o sangue, como a gente vê no Antigo Testamento, Jesus ele veio como cordeiro perfeito, sem pecados, e se entregou o seu sangue para salvar toda a humanidade. Com isso, vencendo a morte e limpando a humanidade, tendo essa conexão restaurada entre a humanidade e o Pai. Porque o Senhor mesmo fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o amor e a justiça do Senhor se encontram na pessoa de Jesus perfeitamente quando ele vem e morrer por nós. Enquanto a parte amorosa, a parte do amor diz eu quero te salvar da perdição, do pecado, a justiça diz que o pecado precisa ser tratado, precisa ser expurgado. Então a gente tem essas duas coisas na cruz. Nem a justiça venceu o amor, nem o amor venceu a justiça. O amor foi cumprido em justiça. que incrivelmente perfeito isso. A gente vê os dois aspectos mais importantes do Pai de Jesus, da Trindade, na pessoa de Jesus Cristo quando veio aqui na Terra. E depois que o Senhor, né, finalmente morreu por nós, ressuscitou e redimiu a humanidade, ele voltou ao céu, na direita do Pai, está lá até hoje, e a justiça ela continua existindo, a justiça do Senhor. Tanto que ele prometeu que ia voltar para finalmente aplicar a justiça suprema e extinguir o pecado e o mal de uma vez por todas e levar a sua igreja, que permanecer santo e obediente a ele, para a vida eterna, que aí a parte do amor, da recompensa e a justiça também. Por quê? Quem viveu uma vida longe de Jesus não quer passar a eternidade toda com ele, né? Então, quem vai passar a eternidade com ele é quem amou ele a vida toda, quem negou a si mesmo, pegou a sua cruz e tudo mais. Então, a gente vê a cumprimento isso nas previsões escatológicas do próprio Jesus, lá em Mateus 24, por exemplo, Mateus 25, e em Apocalipse, no próprio Apocalipse, que é a confirmação também, aparece o Jesus leão, né, que ele veio o cordeiro e ele voltará como leão. E aí tem tudo isso que a gente vê, tanto nos evangelhos, que ele fala também, né, parte escatológica, e também no Apocalipse, que é o grande livro do final dos tempos. Então, haverá um julgamento. Todo mundo conhece a palavra juízo final. Então, é a cumprimento da justiça definitiva do Pai. Pedro, ele escreveu que Deus julga imparcialmente. E Paulo afirmou que Deus retribuirá cada pessoa segundo as suas obras. Como eu falei, se a pessoa fez coisas erradas, ou não só crimes exclusivamente,
crimes ou coisas que vão contra a palavra, ou coisas que a pessoa acha que está indo certo, mas não está, tudo isso vai ser julgado, e aí o Senhor vai ver, vai dar o veredito. Se a pessoa tiver com um livro escrito no livro da vida, o nome escrito no livro da vida, vai receber, vai à direita do Pai, e quem não, à esquerda. Então, o Apocalipse está escrito o seguinte, que os justos e verdadeiros são os teus juízos, o juízo do Senhor. E significa que Deus não vai fechar os olhos para o mal que existe no mundo, como ele nunca fechou, na verdade, né? É uma coisa que o mal, ele tá ali e ele será punido no grande dia, porque ele está dando chance para toda a humanidade conhecer o Senhor, Jesus. Por isso que o mal ainda existe, porque ele feriria o livre-arbítrio. Isso é uma das grandes dúvidas que já tem muito debate sobre isso na internet. Eu quero fazer um vídeo depois sobre isso, sobre o negócio do mal, em relação a Jesus, que ele não... porque tem pessoas que passam fome, porque teve esse terremoto na Venezuela. Tudo isso faz parte da escatologia, né, da volta do Senhor. Mas vamos focar aqui na justiça e no amor de Jesus. Toda injustiça terá uma paga. Toda violência, mentira, opressão, todos os pecados que já estão lá descritos nos evangelhos, no Sermão da Montanha, por exemplo, nada ficará escondido para sempre, até porque não tem nada oculto que não seja revelado, como a própria palavra diz. E, obviamente, isso é uma boa notícia, né? A grande esperança de todo verdadeiro discípulo, do verdadeiro cristão, é Maranata, que o Senhor logo venha para expurgar todo o mal dessa humanidade. Porque um Deus que ama, ele também precisa fazer a justiça dele. Como eu falei, o pai que ama o seu filho, ele corrige, ou seja, aplica a justiça. E como eu falei para vocês, a misericórdia ela é oferecida antes do juízo, ou seja, ele, o pai, não é um Deus injusto, como eu falei. Até porque esse vídeo não faz sentido. Então, amor e justiça são os maiores aspectos da pessoa de Jesus, da pessoa da Trindade, de Deus, do Espírito Santo. E elas são juntas, andam lado a lado. Então, o Senhor não pode ser justo só ou só amoroso. Ele é justo e amoroso. Ou seja, as pessoas estão vivas, vivem anos. Muitos vivem anos e não se entregam ao Senhor. Isso porque o Senhor vai dando tempo para a pessoa ver se ele se entrega a ele, porque o amor, a misericórdia vem antes do juízo. E aí que entra a graça de Jesus, né? Quem já é cristão, já tem um conhecimento da palavra, conhece a palavra da graça, que é um favor que o Senhor nos deu através do seu sacrifício na cruz, que recebemos a graça como salvação. A graça é basicamente isso, é um favor que a gente recebe de graça, por isso que o nome diz, e sem esperar nada em troca. Então, Pedro escreve que Deus é paciente porque ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Como eu falei, ele permite que as pessoas sejam vivas, permite que as pessoas façam o que elas quiserem, vamos dizer assim, para elas terem um tempo de se arrependerem. É claro que isso sempre acontece porque o coração do homem é mau. Mas quando acontece, é uma festa no céu. E é ótimo quando um ser humano, uma poeira cósmica, como eu gosto de chamar a gente, gentilmente eu dei esse apelido para a nossa raça humana de poeira cósmica, já que a gente é literalmente isso. Se a gente olhar para o espaço que o Senhor fez, somos uma poeirinha, né? Se a gente olhar para o espaço. E aí o convite, ele continua aberto para toda a humanidade. E essa é a principal prova do amor e da justiça de Jesus, de Deus. E o Evangelho continua chamando pecadores para reconciliação. Já estou me repetindo, então, ele dá esse tempo para que a pessoa ouça do Evangelho, se arrependa ou não. Isso vai definir a eternidade dessa pessoa. Se ele vai passar a eternidade com Cristo, já que quando ele se arrepender, ele vai viver para ele, amar ele, ou não, porque ele vai passar a eternidade longe dele. E, confia em mim, não é uma boa opção. Em suma, como eu já falei várias vezes, é bom sempre repetir. Aqui na minha congregação, a gente gosta de chamar uma coisa chamada catequese, que é repetir um certo ensinamento, uma certa doutrina várias vezes até ficar na cabeça. Então, aprendemos que o amor e a justiça do Senhor, elas são unas, digamos assim, complementam a outra, não são contra uma outra. Quando a gente olha apenas para o amor, a gente tem o risco de diminuir o pecado, como muitas igrejas têm hoje em dia, progressistas principalmente, que esse negócio de amor, e esquece que tem pecado que precisa ser tratado. Ele precisa ser tratado como um vício ou algum hábito ruim, uma doença que corrompe a sua alma. E quando a gente olha apenas para a justiça, a gente vira uma pessoa pessoas legalistas, e aí a gente esquece da misericórdia do Senhor, que ele veio pra gente
com amor para nos salvar. Então, quando a gente olha para Jesus, para o sacrifício, para a vida dele, a gente vê essas duas coisas em perfeito equilíbrio. Ele amou as pessoas, mas corrigiu. Como a gente vê lá em João 8. É João 8? Acho que é da mulher que ia ser apedrejada. Ele fala, vá e não peques mais. Ele não apedrejou ela, mas ele não disse, vai e continua. Vai lá trair seu marido de novo. Fica à vontade. Não, ele falou, vá e não peques mais. Tanto que, provavelmente, ela voltou e seguiu o Senhor, né? Eu acho que ela fez isso, então, uma suposição minha. Então, como a gente sabe, o Senhor é 100% Deus, 100% homem. Ele é infinitamente misericordioso e infinitamente justo. E esse foi o vídeo. Basicamente, a gente explorou um pouco sobre o amor e a justiça do Senhor, tudo focado na cruz de Cristo, que é o grande símbolo da nossa fé, né? Que é a cruz, que antigamente, inclusive, era um símbolo de morte, de tortura, é ainda, mas se tornou, graças ao Senhor, a Jesus, com o instrumento de salvação. Tanto que ele mesmo fala pra gente tomar nossa cruz, né? Pra conseguir a salvação. E é isso. Vamos terminar então com oração. Se você não conhece esse Jesus, se você está ouvindo falar dele, não perca tempo. A cruz é a chave para a sua salvação, cara. Imagine você andar com o Criador do Universo por toda a eternidade, poder conversar com ele sobre todas as coisas, ver todas as pessoas que andaram com ele durante a vida, se entregaram para ele, como Paulo, como grandes cientistas aí que também serviam ao Senhor, enfim. É uma coisa que eu gosto muito de imaginar, é que quem terá no céu, além do próprio Jesus, claro, que a gente já sabe. Então, várias pessoas que a gente vai ver, como Moisés, Paulo, todos os personagens que a gente vê na Bíblia, o rei Davi, enfim. Enquanto, se você não se entregar ao Senhor, não crer nele, você não pode chamar ele de injusto, porque como a gente já viu aqui, ele é justo, porque todos nós merecíamos estar no inferno, mas com seu amor e justiça, ele veio e se entregou com seu sangue e nos salvou. Então, vamos fazer uma oração aqui. Se você está nessa indecisão, se decida logo. E se você está aqui porque gosta de ouvir a palavra, seja bem-vindo, continue aqui nesse canal. Vou voltar a fazer vídeos com mais temas assim sobre o Senhor. E também quero fazer aqueles que eu falei sobre o Antigo Testamento, linkar com Jesus. Tem muita coisa que dá para linkar, até porque a Bíblia é incrível. Enfim, Senhor, queremos aqui nesse momento, eu sei que estou gravando aqui, mas a pessoa pode ver a qualquer momento, que o Senhor venha tocar nos corações, que quem esteja ouvindo esse vídeo, que esse vídeo venha chegar aonde o Senhor quiser, e que o Senhor limpe os nossos corações de nós, que o Senhor converta a cada um que esteja ouvindo, que não seja convertido ao Senhor. Que o teu reino avance e que o Senhor seja soberano sobre toda a terra, como o Senhor já é. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, eu espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreve aí e ativa o sininho para saber os vídeos que a gente tiver, todos esses temas que a gente vai trazer, e comenta aí alguma coisa que você achou, comenta temas, enfim, e tem aí na descrição, sabe o que? Uma playlist que eu fiz, tanto dos melhores louvores, tá um pouco desatualizada, eu vou até atualizar, em português e em inglês, melhores louvores para mim, na minha opinião, vocês vão ver se é bom, tá aí na descrição. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, fique com Deus, até o próximo vídeo e se arrependa se você não for um discípulo ainda. Fui!